Queridos, abra a palavra de Deus, por gentileza, para o Salmo de número 128. E enquanto você abre a sua Bíblia, nós estaremos com esse tema maravilhoso, Fundamentos Inabaláveis da Família. Um tema muito bonito, um tema impactante, e a mim coube a meditação de os homens lideram no temor do Senhor. Amém? Todos já acharam? Então falem bem bonito uma única só vez, bem bonito para a gente não repetir por causa do nosso tempo. 1, 2, 3, já! Fundamentos inabaláveis da família. Muito bonito. Então vamos à leitura do texto sagrado, Salmo 128. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela leitura da sua palavra e pedimos agora o auxílio indispensável do teu santo e bondoso Espírito, que nos conduza na meditação da tua palavra. De maneira, Senhor Deus, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que essa palavra venha mudar a nossa vida, nossos conceitos humanos, preconceitos, de maneira que prevaleça a tua palavra, a tua lei, Senhor. E assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, homens lideram no temor do Senhor. O Salmo 128 é um dos muitos salmos bíblicos que oferece sabedoria prática para uma vida cheia de bênçãos e prosperidade. Embora breve, este salmo contém lições valiosas sobre a importância da família, do trabalho diligente, durante a nossa jornada neste mundo. E reconhecer verdadeiramente o seu propósito na narrativa bíblica e a extrair princípios atemporais para a nossa vida atual. Então, meus irmãos, esse salmo ele traz ensinamentos valiosos sobre a importância do temor a Deus, na obediência e da busca pela justiça. E em seus versículos podemos observar um sem número de princípios que podem ser aplicados na nossa vida, no nosso dia cotidiano. E assim podemos ter uma vida plena e satisfatória no Senhor. Amém? Então, meus amados, homens lideram no temor do Senhor. O que é que nós temos observado, meus irmãos? Há uma carência geral de liderança. E se a gente vê nas nossas igrejas mesmo, nós podemos ver esta negligência em relação à liderança dos homens. Como nós vimos aqui os pregadores, os colegas falando aqui, né? Mulher, resolve isso. Algo que é exatamente inerente ao homem, é responsabilidade do homem. O homem tem terceirizado e muitas das vezes sobrecarregado a sua esposa. E isso é muito ruim, porque os filhos querem ver a figura do pai conduzindo, liderando no temor do Senhor. Nós temos que dar as mãos à palmatória e reconhecer que nós precisamos resgatar o privilégio que Deus tem nos dado de liderarmos a nossa família no temor do Senhor.
para que possamos verdadeiramente lograr êxito nesta missão maravilhosa que foi nos dada pelo Senhor Deus, desde os primórdios, meus amados. Alguém disse que poucos homens foram chamados a liderar país, estado ou município. Ou seja, poucos homens foram chamados para ser presidente de um país, governador de um estado ou prefeito de uma cidade. No entanto, todos os homens são chamados a liderar a sua família. Gênesis 2:24 vai nos dizer, meus amados, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, vai cortar o cordão umbilical, vai sair geograficamente e vai constituir uma família e tem a responsabilidade de liderar esta família no temor do Senhor. E nós temos, infelizmente, negligenciado isso. O primeiro versículo da palavra de Deus, meus amados, ele vai dizer assim: bem-aventurado, feliz é o homem, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meus amados, nós vivemos uma época que as pessoas estão em busca da felicidade, e elas buscam em todas as esferas da vida, elas lutam para ser felizes. Outro dia eu vi uma reportagem que uma moça queria tirar um pouquinho aqui da sua gordura, e ela então foi fazer uma lipo, e essa lipo levou ela para a sepultura, porque ela só seria feliz se ela conseguisse tirar aquela gordurinha que estava incomodando. E assim as pessoas têm sido enganadas por Satanás, mas a receita está aqui na palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda os seus caminhos. Meus amados, esse versículo começa com uma afirmação: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso significa que aqueles que temem a Deus e vivem segundo os mandamentos do Senhor, eles são abençoados. Eles são de fato, de verdade, felizes. E então, meus amados, precisamos experimentar isso de maneira mais evidente, mais forte nas nossas vidas e nas nossas famílias. Nós temos a receita, nós temos a orientação, nós temos a lei do Senhor que nos orienta como nós devemos proceder. Essa é a receita: que andam nos seus caminhos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo de número 1, ele vai dizer: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o prazer, a felicidade está em meditar, está em cumprir essa lei, está em obedecer esta lei. Isso atende todas as necessidades do ser humano. O ser humano precisa de Deus. Sem Deus nós jamais conseguiremos ser felizes. E quando eu meditava aqui sobre o modelo de liderança segundo o temor do Senhor, eu busquei alguns personagens bíblicos que realmente lideraram as suas famílias no temor do Senhor, mas me veio na mente exatamente a figura de Jó. Abra sua Bíblia, por gentileza, deixa aberto no livro de Jó, para que nós possamos aqui aprender algumas lições preciosas da palavra de Deus. Esse homem, ele liderou a sua família, é um exemplo para mim, é um exemplo para você, é um exemplo para nós. Diz acerca de Jó, a narrativa bíblica no capítulo 1, vai nos dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Olha a característica, meus amados, do homem que lidera a sua família no temor do Senhor. Esse é o referencial que dão para esse homem aqui. Ele existiu lá em Uz, na terra de Uz. E aqui é colocado essas qualificações deste homem. Mas a gente vai um pouco mais à frente no texto, nós vamos descobrir lições preciosas para as nossas vidas, de como liderar a nossa família no temor do Senhor. Porque, meus irmãos, alguém disse que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E Jó dá exemplo para nós, maravilhoso. Se não vejamos o versículo 4, me acompanhe por gentileza. O versículo 4 vai dizer, meus irmãos, seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem. Versículo 5, decorrido o tempo de dias e seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Eles já eram casados, já tinham suas famílias. E eu aprendo aqui, irmãos, e cai por terra aquela ideia de que alguém um dia disse, eu estou ansioso que os meus filhos cresçam, e que eles se casem, e que eles constituem família para acabar o meu compromisso. Aí eu estarei seguro. Mas não é assim que a gente aprende com Jó. Veja a liderança dele, ele chama os filhos, mesmo casado, ele mantém essa liderança, esse papel de sacerdócio na sua família. Quem tem aqui filhos casados, sabe disso. Jó aqui se colocava na brecha, oferecia sacrifício pelos seus filhos, porque pensava que eles poderiam ter blasfemado contra Deus no seu coração. Quantos pais que estão aqui, que se colocam na brecha, que intercedem pelos seus filhos, pela família dos seus filhos. Isso é um trabalho de sacerdócio, de intercessão, para que Deus abençoe o casamento dos nossos filhos, para que Deus abençoe a família dos nossos filhos, para que Deus abençoe os filhos dos nossos filhos. Temos uma missão extraordinária. A nossa missão não acaba quando os filhos se casam, quando eles constituem família. Diz a palavra de Deus que ele santificava os seus filhos e ele levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, incessantemente, incansavelmente. Você tem sacrificado o sono da madrugada e se colocado na presença de Deus como alguém que clama pelos seus filhos, pela família dos seus filhos. Qual o preço que você tem pagado? Qual o preço que você tem pago? Irmãos, o nosso ministério continua, o ministério de Jó continua, os filhos se casaram, as filhas se casaram, mas ele estava no altar de Deus clamando pelos seus filhos. Ele se colocava na brecha como intercessor e sacerdote da sua família. Que coisa maravilhosa! Vou tomar água quente mesmo, viu? É bom que não mexe com a garganta. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida de alguém que liderou a sua família no temor do Senhor. Vejamos, irmão, as qualidades deste homem. É impossível nós liderarmos as nossas famílias se não tivermos essas qualidades. Se não formos homens íntegros, se não formos homens retos, se não formos homens tementes a Deus, e se não formos homens que nos desviemos do mal. Mas agora no capítulo 2 de Jó, nós vamos ver mais uma qualidade indispensável para aquele que deseja verdadeiramente conduzir a sua família no temor do Senhor. Jó capítulo 2 vai nos mostrar algo interessante.
Agora Jó recebe o testemunho do próprio Deus. E há mais Deus o qualifica com mais um item que é indispensável. Jó capítulo 2, versículo 3. E diante de quem? Do inimigo das nossas almas. Daquele que quer derrubar a família, daquele que trabalha incessantemente para destruir os valores inabaláveis da família. Olha o diálogo. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Jó acha graça diante do Senhor. E o próprio Senhor testemunha de que ele é o servo. Amém? Viste o meu servo Jó? Esse testemunho não é de homem, que o homem pode se enganar, mas Deus não se engana. Deus conhecia a vida de Jó, como conhece a minha vida e a sua. E Deus testemunha para o próprio inimigo das nossas almas: observaste o meu servo Jó? Irmãos queridos, é impossível nós liderarmos as nossas famílias ou a nossa família sem sermos servos. Nós só podemos servir a nossa família com excelência, sendo um bom administrador, sendo um bom líder da nossa família no temor do Senhor, se formos servos do Senhor. Reconhecido por Ele como servo bom e fiel. Então, além dessas qualificações iniciais de Jó, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, agora Deus o qualifica mais: servo, meu servo. Você é servo do Senhor? Você é um homem temente a Deus? Você tem se desviado do mal? Essas são as qualificações para que o homem possa liderar a sua família no temor do Senhor. Paulo diz que o querer e o efetuar, quem realiza é Deus. Jesus vai dizer que nós precisamos estar junto dele, na videira, porque sem ele nada podemos, e muito menos liderar a nossa família no temor do Senhor. Meus amados, Jó é um exemplo para nós, meus irmãos, homens. Se queremos de fato liderarmos a nossa família com excelência, para termos resultados graciosos no futuro, precisamos nos submetermos à vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sermos homens tementes ao Senhor. Como os irmãos falaram aqui, os nossos filhos vão ver o nosso proceder, o nosso dia a dia, dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa, como nós cantamos, nós somos o que somos. Dentro da nossa casa, as máscaras caem. Quem me conhece melhor aqui, essa pessoa que está aqui, irmã Cléo, minha esposa, há 42 anos. Quem conhece o pastor Marcelino melhor é a irmã Francisca. Pastor Herbert, quem conhece melhor é a irmã Simone. Como é que nós estamos liderando a nossa família? O que acha a nossa família de nós? O que diz a nossa família de nós, meus amados? Então, meus amados, Jó 1,5 fala da vida prática, piedosa de Jó em seu cotidiano. Ele liderava a sua família no temor do Senhor. Glória a Deus por isso. Então eu posso receber essa instrução como modelo para mim, tendo e me esforçando para ter essas características que Jó tinha. E, sobretudo, ser achado como servo bom e fiel, tendo o testemunho do próprio Deus e o testemunho da nossa consciência. O segundo versículo, meus amados, ele vai dizer assim, o salmista: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O que quer dizer esse versículo, irmãos? O salmista aqui indica a recompensa do trabalho
diligente, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Essas palavras nos lembram, meus amados, que o trabalho honesto e dedicado traz recompensas, tanto para nós quanto para as nossas famílias. Como é bom a gente ganhar e conquistar, né? E repartir com a família. Eclesiastes 4:9, quando tem aquela lista que ele diz, porque é melhor serem dois, no versículo 9, Eclesiastes 4:9, ele vai dizer, melhor é serem dois, porque tem melhor paga do seu salário. Sabe o que quer dizer isso? Melhor é serem dois, porque a vida tem muito mais sentido quando a gente conquista as coisas e a gente tem com quem repartir, e nada melhor do que repartir com aqueles que nós amamos, que são os nossos familiares. Veja como seria triste você ganhar as coisas, conquistar as coisas na vida e não ter com quem compartilhar. Ganhar as coisas de maneira honesta, trazer para casa e compartilhar com a nossa família. Oh, que coisa maravilhosa! Por isso é mais uma bênção daquele homem ou daquela pessoa que verdadeiramente teme ao Senhor e anda nos seus santos e retos caminhos. Já o terceiro versículo vai dizer assim, mais uma bênção da parte do Senhor para o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só, é a terceira bênção. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eu não vou entrar nesse contexto, o tempo não me dá para entrar nesse contexto que representava essa metáfora aqui, etc. Mas aponta, meus irmãos, para uma família feliz, para uma família realizada, onde há verdadeiramente muita paz, muita harmonia. Porque essa mulher aqui, ela foi preparada como bênção, resultado do temor do Senhor, resultado de um andar no temor do Senhor. Olha o que o Provérbios, capítulo 19, versículo 14, vai dizer, casa e bens nós recebemos como herança dos pais, mas do Senhor, a mulher prudente. É o Senhor que prepara a mulher prudente para dar para este homem uma mulher sábia, uma mulher honesta, uma mulher diligente, que sabe, que conhece o papel dela dentro da sua própria casa. A Bíblia diz que a mulher tola destrói a sua casa com as próprias mãos, mas a mulher sábia, ela edifica. E por que ela edifica? E com que ela edifica? Com os valores da palavra de Deus. E quando eu estava meditando nisso aqui, na qualidade dessa mulher, na sua casa, produzindo, trabalhando, edificando com os valores de Deus, me veio à mente exatamente a mulher de Provérbios 31. Mas antes de ir para Provérbios 31, Provérbios 12:4 vai dizer, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. Agora abra rapidamente, tudo é muito rápido aqui, irmãos. E cada vez eu vou precisar do acelerador e vocês vão ter que me acompanhar. Vamos lá então, Provérbios 31. Só para a gente ver, minha irmã, você que está aqui, para ver a importância que você tem dentro da sua própria casa, a diferença que você pode fazer se você é essa mulher que teme ao Senhor. Você não temerá e não vai reclamar e dizer assim, eu não quero ser submissa ao meu marido, porque ele vai querer me subjugar. Não, você está sendo submissa ao Senhor, entendendo qual é o seu papel nesse contexto da família, a importância enorme que você tem para construir um lar ditoso.
E aí eu queria rapidamente mesmo, aqui a partir do versículo 10, Provérbios 31, a partir do versículo 10, vai dizer assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito de finas joias. Eu achei, irmãos, há 42 anos, e ela responde graciosamente pelo nome de Cleo. Está ali ela. Quantos anos, pastor Herbert? 34 anos. Ela responde pelo nome de Simone. Qual é o nome da sua bênção aí, hein? Que coisa boa! Mulher virtuosa, cheia de virtude, mulher de Deus, o seu valor muito excede, vai acima de joias preciosíssimas. Meus irmãos, olha a qualidade, rapidamente passando aqui, o coração do seu marido, confia nela. Ela é 100% a prova de fidelidade. Não há preocupação do seu marido com relação à sua integridade, à sua moral. Coração do seu marido confia nela. O verso 12 vai dizer: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O foco dela é fazer o marido feliz. Agora imagina o marido feliz. O que virá de lá, irmãos, você já pode imaginar. Essa mulher trabalha pelo bem da família, pelo bem do marido. Consequentemente, esse marido vai retribuir à altura, meus irmãos. Vai retribuir à altura. Então, meus amados, mais uma qualidade, versículo 23, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra, por conta do testemunho maravilhoso dessa esposa. Versículo 25 vai dizer: a força e a dignidade são os seus vestidos. Ela se veste, irmãos, com força e com dignidade. É uma esposa que dignifica o seu marido, que dignifica a sua família. É uma esposa respeitada pela sociedade onde ela vive. Ninguém ousa tirar a gracinha com ela, porque ela se dá respeito. Essa é a mulher, bênção de Deus para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ainda o versículo 26, me acompanhe por gentileza. 26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Lembra daquele versículo? Deus me deu língua de erudito para que eu com uma palavra possa levantar o caído. Quando ela abre a sua boca, ela não fala besteira, mas ela fala com sabedoria e com graça da parte de Deus, porque ela é uma mulher que teme ao Senhor. Olha ainda, meus amados, o versículo 28, a partir do versículo 28 até o versículo 31, nós vamos ver agora, meus amados, algo maravilhoso. Diz assim: levanta-se, os seus filhos lhe chamam de tosa, seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Quantas pessoas nós conhecemos em que elas são ovacionadas lá fora, que elas são reconhecidas lá fora pelo que fazem, mas dentro de casa elas são reprovadas. Mas assim não acontece com esta mulher de Deus, esta mulher que este homem recebe como promessa da sua fidelidade de andar com Deus, de temer a Deus e andar nos seus retos caminhos.
Essa mulher aqui, meus irmãos, ela vai receber dentro da sua própria casa, não pelos outros que não conhecem ela no interior da sua casa. É muito fácil você avaliar as coisas superficialmente. Mas essa mulher, ela é avaliada dentro da sua própria casa, pelo seu marido e pelos seus filhos, a partir do versículo 28 até o versículo 31. Nós vamos ver a aprovação daqueles que convivem com essa mulher. Às vezes você vai fazer um comentário de alguém, né? Poxa, mas falou... porque você não conhece. Se você conhecesse. Mas essa mulher é bem conhecida dentro da sua casa. Irmãos, nós precisamos ser conhecidos de dentro de casa. É fácil ser reconhecido ali, fazer uma média, para receber elogios lá fora. Eu quero ver o reconhecimento aonde nós habitamos, o nosso dia a dia. Qual é a avaliação que a sua família faz de você, meu irmão? Qual é a avaliação que a sua família faz de você, minha irmã? Qual é a avaliação que o teu pai e a tua mãe, meu filho, faz de você? Essa é a pergunta que deve ser respondida. E eu, pesquisando aqui na Bíblia de pregação expositiva do pastor Hernandes, cuja Bíblia leva o seu nome, ele destaca aqui 4 elogios para esta mulher. Eu faço votos que esses elogios aqui você já tenha recebido do seu marido. Eu faço votos de que esses elogios aqui você já tenha recebido dos seus filhos. Se não, vejamos os elogios da mulher virtuosa. A mulher virtuosa investiu no marido, nos filhos e no próximo. E agora estava recebendo efusivos elogios. E ele destaca aqui 4 elogios sensacionais. Que se você ainda não recebeu, você pode receber. Se você se portar, se comportar, se posicionar na posição que Deus quer que você esteja, para cumprir o propósito dele na tua vida, dentro da tua casa, com a tua família. Preste atenção, primeiro elogio, o elogio do marido. Ele olha nos olhos da esposa e diz, deixa eu olhar aqui, irmão. Por favor. Ai, meu Deus. Perdi aqui, meu Deus do céu. Meu Pai do céu. Faltam 5 minutos. Não vou mexer, senão eu vou perder tempo. Irmãos, volta aqui rapidamente. Eu vou encerrar com isso aqui, os 5 minutinhos que eu tenho. O elogio do marido, ele olha nos olhos da esposa e diz, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Tem muitas mulheres, eu reconheço que elas são extraordinárias, meu amor, mas você está acima de todas elas. Você é incomparável, porque eu convivo contigo, eu te conheço, eu conheço o teu caráter, eu conheço os teus valores, meu amor. Você sobrepuja todas. O amor deleita-se em promover a pessoa amada. Essa mulher semeou amor e agora está colhendo os frutos da sua semeadura. O bem que ela fez ao marido está retornando sobre a sua própria cabeça, o reconhecimento do marido. Quantas mulheres estão querendo reconhecimento do marido? O marido não compreende, esse marido não me entende, esse marido não reconhece, esse marido é ingrato. Mas esse marido aqui dessa mulher virtuosa não. O segundo elogio, ele vai dizer, vem o elogio dos filhos. Antes a chamam ditosa, porque ela ensinou os filhos com sabedoria e bondade. Agora recebe o retorno de seu investimento, porque não amou mais um filho do que o outro. Todos estão unidos para enaltecer a mãe como uma mulher feliz. Terceiro elogio,
É o elogio de Deus. Esse é o mais importante, não é? O reconhecimento. O elogio de Deus. A mulher virtuosa é conhecida na terra e no céu. Sua vida é aprovada pelas pessoas e também por Deus. Apesar de seus refinados dotes administrativos, ela é enaltecida por Deus por causa do seu coração humilde. E o último, meus irmãos, dos elogios. 4 elogios. Vai dizer assim, são os elogios da sua obra, lembra? A mulher virtuosa fazia muitas obras de bondade, sem nenhum alarde, mas o reconhecimento de suas obras foi público. E o que ela fazia em secreto era agora proclamado no eirado, porque ela abençoava com generosidade os necessitados. Agora, as suas obras resplandeciam como a luz no topo de uma montanha por todas as gerações. Amém? Encerrou meu tempo e louvo a Deus e agradeço pela oportunidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela orientação, pelo norte que ela nos dá. Sejamos humildes, Senhor. Que possamos fazer uma avaliação sincera, honesta. Como é que nós estamos liderando a nossa família, se estamos liderando no temor do Senhor, se há temor no nosso coração. Se precisamos mudar, Senhor, nos mude, ó Deus, molda o nosso coração, para que sejamos segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Homens que lideram no temor do Senhor, homens que amam a Deus sobre todas as coisas, homens tementes a Deus, que se desviam do mal, homens verdadeiramente servos do Senhor, reconhecidamente, meu Pai. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos cumprir cabalmente a nossa missão que um dia o Senhor nos deu. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.